Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago estava envolta em um nevoeiro matinal quando o capitão John Reynolds iniciou sua patrulha em um bairro residencial abastado. Um homem branco na casa dos 40, Reynolds tinha mais de 15 anos de serviço na polícia e se considerava intocável. Para ele, autoridade significava impor sua vontade, e respeito significava ser temido. Durante meses circularam rumores sobre seu comportamento racista, mas eles nunca chegaram aos seus superiores. Naquela manhã, ao sair da viatura com o cacetete na cintura, sua atenção foi atraída por uma elegante mulher negra que caminhava com confiança pela calçada. Seu impecável terno cinza e a bolsa de couro pareciam indicar um alto status social, mas Reynolds viu apenas um alvo para intimidar. Sem pensar duas vezes, ele caminhou em direção a ela e em tom autoritário ordenou que parasse. A mulher, calma e digna, diminuiu o passo, mas não demonstrou medo. Com licença, senhora, pode se identificar? Perguntou Reynolds com a voz tremendo levemente, mas sua arrogância permanecia intacta. Monique Harris, pois esse era o seu nome, olhou para ele e respondeu educadamente, mas com firmeza. Posso perguntar por que o senhor está me perguntando isso, policial? Mas Reynolds, cego por seus preconceitos, não suportava a menor pergunta dela. Em sua mente, aquela mulher ousava desafiar sua autoridade simplesmente por sua compostura e dignidade. Seu rosto endureceu, seus músculos se tensionaram, e ele sentiu uma fúria crescer dentro de si, uma fúria que ele acreditava ser justificada por seu papel como policial. Sem aviso prévio, ele a obrigou a se ajoelhar na calçada, ainda úmida da chuva da noite anterior, enquanto os transeuntes começavam a se aglomerar. Ele a humilhou verbalmente, proferindo comentários degradantes sobre a cor de sua pele e sua suposta arrogância. Os murmúrios da multidão aumentaram, mas Reynolds, orgulhoso demais para perceber, ainda acreditava que sua posição de poder era inabalável. Foi então que Monique, imóvel e impassível, lentamente tirou um distintivo oficial do bolso e o mostrou ao policial. A multidão prendeu a respiração. Pela primeira vez, Reynolds sentiu um arrepio de medo e uma profunda dúvida. Aquela não era uma mulher comum que ele intimidaria naquela manhã, mas uma juíza federal, a pessoa com o poder de responsabilizá-lo. Um silêncio pesado e opressivo se instalou. A arrogância de Reynolds, que sempre o protegera, estava prestes a ruir. O destino acabará de bater à sua porta, e ele ainda não sabia o quanto se arrependeria amargamente. O ar ainda estava denso de umidade e com cheiro de asfalto molhado quando John Reynolds começou seu interrogatório da juíza Monique Harris. Os transeuntes se aglomeraram a poucos metros de distância, com seus celulares em punho para filmar o que já pressentiam ser um confronto injusto. Você precisa me explicar por que está andando aqui sem permissão. Rosnou Reynolds com um tom oscilando entre raiva e condescendência. Monique manteve a calma. Sua voz, firme porém educada, ecoou pela rua. Senhor policial, eu não infringi nenhuma lei. Poderia me dizer com que base está falando comigo dessa maneira? Mas Reynolds não queria uma resposta. Ele via apenas um protesto que precisava esmagar. Com um gesto brusco, tentou obrigá-la a se ajoelhar no asfalto molhado. Os transeuntes trocaram olhares chocados. Ninguém jamais tinha visto um policial agir com tanto desprezo diante de uma multidão. Ajoelhe-se imediatamente, ordenou ele, com as mãos na cintura e o bastão ao alcance da mão. Monique desviou-se ligeiramente, seu olhar, negro como a noite, penetrando. Você não tem o direito de me tratar assim. Mas Reynolds persistiu. Em sua mente ele via apenas uma mulher negra ousando desafiar a autoridade, e pensou que o medo e a humilhação seriam suficientes para fazê-la ceder. Ele ainda não sabia que seu erro seria fatal para sua reputação e carreira. À medida que a tensão aumentava, Monique permaneceu imóvel com sua dignidade intacta. Ela sabia exatamente o que precisava fazer para restabelecer a ordem sem se colocar em perigo. Num gesto lento porém deliberado, ela retirou seu distintivo oficial de juíza e o mostrou ao capitão. Sou um juiz federal. Suas ações são ilegais e serão severamente punidas. O riso arrogante de Reynolds morreu instantaneamente. Seu rosto empalideceu ligeiramente e ele sentiu um peso desconhecido no peito. O poder que pensava ter estava se evaporando diante de seus olhos. A multidão, agora ciente da situação, murmurou e se aproximou, alguns aplaudindo Monique em silêncio, outros filmando cada segundo. Reynolds finalmente entendeu que acabará de cometer um erro monumental. Sua autoridade estava ruindo e sua humilhação estava apenas começando. O silêncio na rua tornará-se quase palpável.
Os transeuntes prendiam a respiração, alguns cochichando entre si, outros filmando cada momento do que parecia ser um confronto histórico entre a autoridade e a justiça. John Reynolds sentiu sua arrogância vacilar, mas ainda não estava pronto para admitir que havia ultrapassado os limites. Com ou sem distintivo, ele rosnou tentando recuperar sua autoridade. Você vai me dizer o que estava fazendo aqui e cumprir minhas instruções. Monique Harris, de pé, imóvel e digna, cruzou os braços. Sua voz ressoou calma e firme. Capitão Reynolds, o senhor não está falando comigo como se eu fosse um cidadão comum. Eu sou um juiz federal. E o senhor acaba de cometer um flagrante abuso de poder. Cada palavra, cada gesto que o senhor acabou de fazer, está sendo gravado e será usado contra o senhor. O capitão paralisou. Seu riso, tão seguro de si momentos antes, morreu em sua garganta. Ele não esperava essa reação. Para ele, Monique era apenas uma mulher negra que ousara desafiar sua autoridade, e agora ela estava revelando uma verdade que poderia arruiná-lo. Os transeuntes, percebendo a gravidade da situação, começaram a exclamar: "Espere! Ela é juíza? Meu Deus, ele vai se meter em grandes problemas." John sentiu um nó na garganta. Ele gaguejou. Você é, o quê?" Monique não demonstrou medo nem tremor. Tirou seus documentos oficiais da pasta e os ergueu. Cada papel trazia o selo federal, cada palavra lembrando Reynolds da magnitude de seu erro. Você está imediatamente suspenso. E uma investigação federal foi aberta por abuso de poder e discriminação racial. Sua conduta será documentada e analisada por seus superiores. Pela primeira vez, Reynolds sentiu o pânico dominá-lo. Sua carreira, sua imagem, seu orgulho, tudo parecia desmoronar em segundos. A multidão ao redor murmurava, alguns aplaudindo Monique, outros filmando para compartilhar a cena nas redes sociais. Cada câmera, cada celular parecia capturar o exato momento em que o poder de Reynolds se evaporou. Monique, impassível, observou o capitão. O respeito não se impõe pelo medo. Ele se conquista através da integridade e da justiça. Você deveria saber disso. Reynolds baixou os olhos, incapaz de falar. Medo e vergonha o dominaram. Pela primeira vez na vida, ele entendeu que sua autoridade, construída sobre o medo e o racismo, era inútil diante da lei e da dignidade de uma mulher negra que se recusava a se submeter à injustiça. O sol começava a romper o nevoeiro da manhã, mas na rua, a atmosfera permanecia carregada de tensão. John Reynolds, com o rosto pálido, tentava recuperar a compostura, mas cada olhar dos transeuntes e cada câmera apontada para ele o lembrava de que havia cometido um erro monumental. Monique Harris, ainda de pé, impassível, mas resoluta, não fez nenhum gesto para demonstrar raiva. Sua mera presença inspirava respeito. Os transeuntes, chocados com a cena, murmuravam entre si. É inacreditável, um policial sendo humilhado por um juiz. Finalmente veremos a justiça ser feita. Reynolds sentiu o peito apertar. Sua mente, geralmente repleta de arrogância e certeza, agora estava inundada de medo e vergonha. Tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Tudo o que ele havia construído, todos aqueles anos acreditando ser intocável, estava desmoronando diante dele. Monique aproximou-se dele lentamente com um olhar penetrante. Capitão Reynolds, o senhor ultrapassou todos os limites. O que o senhor fez é um flagrante abuso de poder, um ato de discriminação. O senhor responderá por suas ações perante a lei e seus superiores. Cada palavra ressoava como um golpe de martelo na consciência de Reynolds. A multidão ao redor começou a aplaudir suavemente, mas com tamanha intensidade que cada aplauso parecia martelar sua culpa. Ele entendeu então que aquilo não era apenas uma humilhação pessoal, acabará de perder o respeito de toda a sua comunidade e publicamente. Com a voz trêmula ele murmurou: Eu não sabia. Monique balançou levemente a cabeça, sem sorrir, sem fazer um gesto agressivo. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Essa é a parte mais triste, capitão. Você sabia e escolheu fazer o mal. Mas a justiça sempre alcança aqueles que abusam do poder. Reynolds sentiu um peso enorme sobre os ombros. Pela primeira vez, percebeu que sua arrogância e racismo tinham um preço, e esse preço era muito mais alto do que jamais imaginara. Não havia desculpas, nenhuma maneira de escapar daquele momento. O juiz diante dele representava tudo o que ele desprezara: dignidade, integridade e justiça. Quando Monique se virou para a multidão, seu rosto permaneceu impassível, porém autoritário, e Reynolds compreendeu que sua carreira, sua reputação e seu ego estavam por um fio. A vergonha que sentia não era simplesmente uma humilhação pública, era o despertar brutal de sua consciência.
Sirenes soavam à distância, mas não para Reynolds. Desta vez, era a chegada de autoridades superiores, que ali confirmariam oficialmente o que a multidão já sabia. Vídeos do incidente começaram a circular nas redes sociais, e o escândalo midiático crescia a cada segundo. John Reynolds, com o rosto marcado pela vergonha, permaneceu imóvel, incapaz de proferir uma palavra. Ele fora imediatamente suspenso e uma investigação federal fora iniciada. Seus superiores na polícia chegaram rapidamente e o convidaram a acompanhá-los, sem confrontá-lo, mas com olhares de julgamento. Monique Harris, parada no meio da rua, respirou fundo. A multidão a cercava, respeitosa e admirada. Sua compostura, dignidade e coragem transformaram um momento de medo e humilhação em uma demonstração retumbante de justiça. Ela olhou para Reynolds, que descia os degraus da viatura com as mãos trêmulas. Você escolheu o caminho errado, capitão. Mas saiba que todo abuso de poder acaba sendo levado à justiça. Os transeuntes aplaudiram, alguns até derramando lágrimas de alívio e orgulho. As câmeras continuaram a filmar, imortalizando o momento em que o poder abusado foi confrontado com a verdade e a lei. Nas semanas seguintes, Reynolds foi suspenso permanentemente e submetido a uma investigação minuciosa sobre sua conduta passada. Diversas queixas anteriores foram reavaliadas e ele foi obrigado a passar por severos procedimentos disciplinares. Sua reputação, antes arrogante e impune, agora estava permanentemente manchada. Para Monique Harris, essa experiência fortaleceu sua determinação. Ela continuou a servir como juíza federal, inspirando sua comunidade a defender seus direitos e a nunca se deixar intimidar por abusos de autoridade. Sua coragem mostrou a todos que dignidade e justiça não estão à venda e que todo ato de discriminação será, mais cedo ou mais tarde, punido. Enquanto a cidade de Chicago ainda comentava o incidente, Reynolds, sozinho em seu escritório agora vazio e silencioso, sentia um peso enorme sobre os ombros. O amargo arrependimento de ter subestimado a lei, a justiça, e uma mulher negra determinada a nunca ser humilhada.